Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus novamente no texto de Gênesis, capítulo 24. E nós estamos com uma pequena divergência entre versões bíblicas. A versão que nós estamos projetando aqui é um pouco diferente da versão Almeida, Revista e Atualizada, que nós temos aqui como versão de uso da nossa igreja. Então, vou pedir, por favor, para a Natália não projetar hoje as versões e o texto enquanto a gente fala. Deixe então a sua Bíblia aberta, nós não vamos utilizar aqui o serviço de projeção para a gente falar a respeito do que está acontecendo no texto. E eu então quero ler com você, já li na verdade com você e quero refletir com você a respeito de Gênesis 24, os 14 primeiros versículos, onde nós vemos a busca de uma esposa para Isaque, as providências que Abraão tomou nesse sentido. E eu quero estudar com você a respeito desse texto. Bom, nós já estamos estudando o livro de Gênesis há bastante tempo e temos visto que o livro vai contar para os hebreus que estão sendo tirados do Egito a história do mundo, para que eles possam entender muito bem o que Deus está fazendo com o universo e como eles se encaixam nesse projeto de Deus. Moisés chega a um povo que está escravizado no Egito há 430 anos e diz: pessoal, eu sou um enviado de Deus para tirar vocês daqui. E Deus está cumprindo promessas que fez aos seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. E embora conhecessem razoavelmente a história de seus ancestrais, os hebreus que estavam no Egito precisavam de um reforço na sua cosmovisão, na sua maneira de enxergar o mundo. E Moisés então vai lhes contar a história de tudo que havia acontecido, para que agora as suas lentes sejam ajustadas. Mais ou menos como eu estou fazendo agora ao colocar meus óculos para enxergar a minha Bíblia aqui, porque os meus olhos cansados de guerra já não enxergam mais tão bem quanto outrora. E aí então, a ênfase que Moisés dá é no fato de que a humanidade caiu em pecado e Deus fez uma promessa de redenção. Há agora duas frentes de batalha no mundo, dois exércitos que se opõem, melhor assim expresso. Um time que pertence a Deus, que é a semente abençoada da mulher. E um time que é liderado por Satanás e a semente da serpente. E esses dois times estão em oposição. E agora, a gente que já viu essa oposição entre Caim e Abel, depois entre o mundo todo e a família de Noé nos dias do dilúvio, depois entre aqueles que queriam servir a serpente na Torre de Babel, agora nós estamos vendo as oposições a Abraão e a sua família. Vimos os ataques de Faraó quando tomou Sara para o seu harém, lá em Gerar, Abimeleque fez a mesma coisa, e como Deus veio protegendo esta família, que saiu às vezes arranhada, nesse contato com o mundo, como foi o caso de Ló em Sodoma e aquilo que aconteceu com suas filhas. Bom, agora nós estamos vendo como isso vai avançar. O patriarca Abraão já está idoso. E você vê no versículo 1 aqui do capítulo 24, era Abraão já idoso. E então você vai ver o destaque, bem avançado em anos. E nós estamos vendo, portanto, a transição entre Abraão e a sua descendência. Agora a história vai caminhar para o lado de Isaque. E como já destacamos nos sermões anteriores, é por isso, inclusive, que você verá no final do capítulo 22 que os descendentes de Naor, o irmão de Abraão, são listados. Lá no capítulo 22, verso 20, é dito que se deu notícia a Abraão: Milca também tem dado filhos a Naor, teu irmão. Por que Moisés resolveu nos contar, um pouco antes da história da morte de Sara, que o irmão de Abraão, Naor, tinha filhos, e entre esses filhos ele tinha uma filha de nome Rebeca? É porque está sendo preparada a transição. Nós não vamos mais falar de Abraão. A linhagem de Deus, a linhagem abençoada, a semente da mulher, que dará à luz aquele que esmagará a cabeça da serpente, vai avançar. Nós a vimos caminhando através de Abel, e depois através de Sete, e depois através de Enoque, e depois através de Noé, e depois através de Sem, que foi o filho escolhido e abençoado dentre os filhos de Noé,
E agora nós estamos vendo essa linhagem avançando através de Abraão, mas o Abraão está idoso. E como vai continuar essa história? Ela vai continuar através de Isaac. Isaac vai casar com quem? Bom, lá um pouquinho antes, Moisés já nos disse que Isaac tem uma prima chamada Rebeca. E esse cenário agora então está preparado. O que nós veremos em seguida, aquilo que já discutimos no domingo passado, Sara morre e é sepultada num pedaço de terra que Abraão comprou na herança que Deus lhe havia prometido. Abraão tomou uma decisão de fé e investiu, pagando um preço exorbitante e injusto. Aceitou de bom grado aquela facada que os habitantes da terra lhe deram e pagou 400 ciclos de prata, um preço exorbitante, por uma caverna e um campo para sepultar a sua morta. Agora, Abraão está preocupado com o avanço da linhagem. Ele está preocupado com o casamento de Isaac. E Moisés já começa a nos dar a ideia do que está acontecendo. Chegou a notícia para Abraão: Isaac tem uma prima. A Sara morreu. O Abraão está velho. E embora ele já tenha agora o descendente, e embora ele já tenha agora até um pedacinho de terra antecipado, uma caverna que ele comprou para sepultar a sua morta, cadê os netinhos? Cadê o casamento? Cadê o avanço da família pactual de Deus? E é justamente porque isso ainda não está resolvido que nós vamos ver agora as providências de Abraão para o casamento de seu filho. O patriarca, avançado em anos e idoso, é alguém, como diz o verso 1, que o Senhor em tudo o havia abençoado. Você sabe que esse em tudo aqui engloba tantas histórias que nós já contamos. Abraão foi ao Egito e voltou preservado. Abraão peregrinou em Gerar e voltou com a sua família protegida por Deus. Abraão fez guerra para resgatar o seu sobrinho Ló e foi vencedor. Abraão peregrinou entre a terra e fez amizade com homens poderosos como Escol e Manre, que se juntaram ao seu exército para resgatar o seu sobrinho Ló. Abraão foi tão abençoado por Deus que tinha condições de pagar um preço exorbitante pela caverna onde haveria de sepultar a sua esposa. Abraão tem um filho prometido aos 100 anos de idade. Em tudo o Senhor o tem abençoado. Bom, essas coisas formam a moldura da história. Estamos falando de um homem que sabe que Deus é fiel. Estamos falando de um homem que já caminhou muito tempo com Deus. A estas alturas, Abraão tem cerca de 140 anos de idade. E agora, então, já faz 65 anos que Deus o chamou de Ur dos Caldeus. E embora ele tenha esperado 25 anos para que o seu filho tenha nascido, e tenha esperado 62 anos para ter um pedacinho de terra, agora o homem com quem você está falando não é um neófito, que é a palavra para se dizer de alguém que é novo na fé. Não é um crentezinho imaturo, não. É um ancião da fé. É um homem que já caminhou com Deus e já viu Deus cumprindo as suas promessas. E ele sabe, como um idoso bem avançado em anos, que Deus o abençoou. E agora então o que vai acontecer? Bom, ele tem um problema, do mesmo jeito que ele teve problemas em outras épocas. Houve uma época em que ele esperava um filho há 10 anos e nem sinal de filho. E aí então o que aconteceu? A esposa deu uma ideia: está aqui a minha serva, traz filhos para o meu colo por meio dela. Não houve oração no relato de Sarai e Agar. Não houve consulta a Deus no que se refere a tomar Agar para fazer nela um filho segundo a carne, Ismael. Não houve reflexão a respeito das promessas de Deus, não houve lembrança a respeito do juramento de Deus de que lhe daria um filho legítimo. Não houve esse tipo de consideração num patriarca que caminhava com Deus há 10 anos, dos 75 aos 85. Não. O patriarca que você vê lá no capítulo 16 de Gênesis e que vai gerar a Ismael da escrava Agar, é um homem muito diferente desse que nós estamos vendo aqui no capítulo 24. Este aqui é um crente maduro. Esse aqui é um homem idoso, bem avançado em anos e que sabe que o Senhor o abençoou. E como faz diferença a história de nossa caminhada com Deus? E como faz diferença a experiência que temos da fidelidade de Deus ao cumprir a sua palavra, ao honrar todas as suas promessas? Se fosse em outro tempo,
você provavelmente veria aquele Abraão, lá do capítulo 16, aquele homem esbaforido e precipitado que atendeu prontamente ao conselho de sua esposa para fazer um filho segundo a carne. Você veria aqui um homem dizendo, vamos arrumar uma mulher para esse menino, e já. E o que você percebe aqui é algo completamente diferente. Você percebe a postura de um crente maduro, de um crente já experimentado na sua caminhada com Deus e que vai tomar providências piedosas. E que vai fazer isso, inclusive, de um jeito que nos chama muito a atenção. Ele não vai se esquecer da palavra de Deus. E ele não vai colocar em xeque a capacidade de Deus de cumprir tudo o que disse. Chega, esses dias já passaram para Abraão. Essa história de tentar arregaçar as mangas e fazer por conta própria aquilo que Deus disse que cuidaria de fazer, não parece mais o caso de Abraão. No entanto, também não encontramos aqui um Abraão que coloca tudo nas costas de Deus e se deita para dormir. Não, nós estamos falando de um homem providente aqui, de um homem que tomou medidas e de um homem que agiu de maneira assertiva, de maneira proativa, mas de acordo com a fé. Você consegue vislumbrar comigo que existem dois perigos? O primeiro perigo é de jogar tudo nas costas de Deus e dizer, Deus proverá. E aí qual pode ser o resultado? O resultado pode ser a sua ou a minha irresponsabilidade. A gente deixa tudo para Deus e não faz nada. Existe uma história conhecida de um rapazinho que queria pedir para namorar com a moça. Você que tem filha, que nem eu, escuta essa história. O rapaz chegou para pedir para namorar com a menina e falou, seu moço, eu posso namorar com a sua filha? Ele falou, vamos lá para o escritório conversar. Eu já passei por isso, fui para o escritório conversar, para a sala conversar com meu sogro, para falar que eu queria namorar a filha dele. Aí vem aquela pergunta, né? Quais são as suas intenções com a minha filha? E aí o rapazinho começou a responder, né? As perguntas. Aí o pai da moça começou a perguntar assim, e você trabalha? Não. Mas você pretende sustentar minha filha como? Deus proverá. Mas e você tem emprego? Você tem alguma herança, alguma fortuna? Sim? Não. Mas e você vai fazer o quê? Para comprar comida, para comprar roupa? Deus proverá. Mas você tem um lugar para morar? Não. Mas como é que você está falando de casar e namorar? Deus proverá. Aí terminou a entrevista, sai o pai da moça e o rapazinho do escritório, e ele despede e fala, eu vou pensar, vou orar e depois eu te falo. E aí vai a mãe e a menina contar, e aí papai, e aí meu bem, gostou do candidato e tal? E o camarada diz, moço crente, cada duas palavras que ele fala, uma é Deus. Que ele fala, Deus proverá, não é verdade? Cada duas palavras que ele fala, uma é Deus. Moço crente fala em Deus o tempo todo, tudo que ele fala é Deus, é Deus, é Deus. E a menina já estava com o sorriso iluminado, né? Só tem um problema. Aí a menina já assustou. O que foi? O moço é confuso. Ele é confuso, papai. Ele é confuso, ele faz uma confusão muito grande. Que confusão ele faz? Ele acha que Deus sou eu. Ele acha que quem vai prover para ele é o pai da noiva. Confiar em Deus e ser responsável não são coisas mutuamente excludentes. E aqui nós estamos vendo um homem que está confiando em Deus, que não vai agir de maneira precipitada, mas que está se mexendo. O outro lado é quando você resolve fazer como Abraão fez lá no capítulo 16. E meio que desconfiando de Deus, resolve agir segundo a carne. Deus está demorando, a promessa não veio. Eu acho que nós vamos ter que fazer alguma coisa nós mesmos. Portanto, da escrava e não da esposa legítima, faça um filho segundo a carne e não um filho segundo a promessa. Não, nós não vamos ver nenhum dos dois extremos aqui. Nós vamos ver um patriarca agindo. Nós vamos ver um homem tomando medidas de fé, mas sem jamais transgredir as fronteiras da obediência, sem jamais se esquecer da promessa. Como vai ser feito isso? Diz o versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Nós não sabemos exatamente quem é, mas o candidato mais provável, você sabe, é o Damasceno Eliezer. Aquele a quem Abraão já tinha dito para Deus lá no capítulo 15, o Senhor não vai me dar herdeiro? O herdeiro da minha casa é o meu servo, o Damasceno, aquele que nasceu em Damasco, Eliezer, ou Eliezer.
E é bem provável que seja este homem, e que Abraão tivesse designado este homem por causa da importância da tarefa. Esse homem estava encarregado de fazer nada mais, nada menos do que escolher a sua própria senhora. Ele ia até a família de Abraão e a parentela de Abraão para escolher a esposa do seu senhor. E Abraão então chama esse servo, possivelmente Eliezer, e diz a ele: põe a mão debaixo da minha coxa. E isto é um detalhe bastante emblemático aqui. Parece-nos que o que Abraão está pedindo aqui é algo muito estranho de acordo com a nossa cultura. Bom, nós temos vários costumes aqui que estão muito distantes dos nossos, não é verdade? Lá em Gênesis 15, para fazer um contrato com Abraão, Deus mandou ele partir animais no meio. A gente não tem ideia do que é isso. Para marcar que Deus tinha um concerto, um acordo com Abraão, Deus manda que os homens da família sejam circuncidados. Nós não temos um costume paralelo, cirúrgico, paralelo a esse nos dias de hoje. Embora tenhamos o batismo, né, que é o sucessor da circuncisão. Mas culturalmente falando, isso ainda é meio novidade para nós. Mas quando Abraão diz, põe a mão debaixo da minha coxa, talvez você estivesse imaginando que Abraão estivesse sentado como você, e aqui então, quando ele está sentado, o servo coloca a mão por baixo da perna. Como você que está sentado, talvez conseguisse fazer isso num dia de frio, a mão está gelada, você sentou e colocou a mão por baixo da coxa. Mas não é disso que o texto está falando. Você tem que visualizar Abraão em pé. E quando o servo vai colocar a mão debaixo da coxa, significa literalmente que ele está colocando a mão muito próximo, se não na genitália de Abraão. E, pastor, por que um negócio desse? Bom, nós não temos toda a certeza, porque se no caso da aliança de Gênesis 15, nós podemos nos socorrer de Jeremias 34, para entender o que significa partir um animal no meio, no caso de colocar a mão debaixo da coxa, nós só temos uma ideia parecida quando Jacó, lá no fim do livro de Gênesis, pede para que a sua família jure, colocando a mão embaixo da coxa, que vai levar o seu corpo para Canaã, para ser sepultado na caverna de Macpela. Mas nós não temos maiores detalhes sobre isso. Mas quando especulam a respeito do que isso significa, algumas explicações parecem muito lógicas e elas parecem muito sensatas. Você se lembra que quando nós falamos da circuncisão, nós dissemos que era um sinal que Deus quis que fosse gravado no órgão genital masculino, porque tratava-se de uma aliança com Abraão e com a sua descendência. E era dali, da sua genitália, que viria a sua descendência. Então era esperado que o órgão marcado tivesse conexão com a promessa feita. E aí então o que Eliezer, ou talvez um outro servo muito importante, estivesse fazendo, teria que ter conexão com a descendência. Mas não tem mesmo? Ele não está indo buscar a esposa que vai gerar o descendente? Então isso parece estar bastante claro. Também quando você vê a sequência do discurso de Abraão e como é relatado isso no verso 7, perceba, o Deus do céu que me tirou da casa de meu pai, me falou e jurou dizendo, à tua descendência darei esta terra. Então você percebe que a ideia de descendência está aqui em perspectiva. E aí então, se Isaac está para ganhar uma noiva, que vai ser o instrumento pelo qual ele vai gerar a descendência, Abraão está pedindo ao servo que toque o órgão que carrega o sinal de uma promessa de descendência. É a sua genitália. É dali que vem a linhagem de onde virá o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E é exatamente essa história que estamos lendo ao longo de todo o livro de Gênesis. E aí então, neste juramento meio estranho para os nossos dias, Abraão diz que vai pedir ao servo que jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Há um juramento envolvido aqui. Note, no capítulo 16, não tem filho, mas Sarai, então Sarai, assim na época, e Abrão, não consultam ao Senhor, não fazem juramentos, não se lembram das promessas e simplesmente agem por conta própria. Agora, as providências de Abraão para encontrar uma esposa para o seu filho, elas começam chamando o seu servo e dizendo, vamos lembrar do que Deus nos prometeu? Vamos lembrar da história de uma descendência e vamos jurar a esse respeito, porque Deus me jurou, ele vai falar mais tarde aqui, né?
no versículo de número 7, Deus me jurou, e você vai jurar para mim. Dando uma ideia, portanto, de que agora não se trata de uma atitude precipitada, mas de alguém que está pela fé se recordando das palavras do Senhor. E então é dito, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. É curioso, porque Abraão habita em Canaã, mas ele não é cananeu. E embora ele já esteja morando naquela terra há cerca de 65 anos, ele não se considera alguém de lá. De vez em quando eu estou fazendo alguma coisa aqui em Goiânia e ajo de maneira típica dos goianos. E a minha esposa, que está percebendo o marido dela, paulistão, velho, mudar, de vez em quando ela fala assim para mim, goiano, hein? Goiano. Uma das coisas que eu já peguei o jeito, eu falo assim, é desse jeito. Goiano não fala assim? É desse jeito, já está natural para mim, já está saindo sozinho. E às vezes ela pega e fala, goiano, hein? A gente não era assim, o que está acontecendo com a gente? Estamos goianando. Abraão já habita em Canaã há 65 anos e não cananeunizou. Percebe? Ele está dizendo, eu não sou daqui. E eu não quero mulher para o meu filho daqui. Mas por que será? E a resposta é, você já leu a história lá para trás? Você já leu o que aconteceu depois do dilúvio? Que a linhagem abençoada viria através do filho abençoado Sem, e não através do filho que olhou o pai desnudo e não tomou providências, Cã, de quem descendia Canaã e a quem Noé amaldiçoou, dando-nos a ideia, portanto, de que em Canaã habita uma linhagem comprometida com a semente da serpente e que a família de Abraão, lá na Mesopotâmia, é descendente de Sem e é uma família de linhagem abençoada. E isso é tão claro que quando Abraão foi comprar sepultura para sua esposa no capítulo anterior, ele chega e diz às pessoas, eu sou estrangeiro e peregrino entre vocês. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E a maior evidência que ele quer dar de que não é dali, é que ele vai pedir esposa para o seu filho, dentre aqueles que são da sua família. Ele não é daquela cultura, mas ele é herdeiro daquela terra. Então ele vai comprar a sepultura para a sua esposa. Mas a linhagem abençoada que Deus está formando é a linhagem de Sem. Então ele pede ao seu servo, busque esposa para o meu filho, dentre aqueles da minha parentela. Então ele diz ao verso 4, irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Pode parecer-nos algo meio manipulatório demais nos nossos dias, que um pai esteja interferindo no processo de escolha da esposa do seu filho. Afinal, o Isaquezinho aqui já tinha 40 anos de idade, cavalo velho. Como é que Abraão está se metendo nisso? Mas se você olhar bem a Escritura, de um testemunho consistente do primeiro casamento da Bíblia até o último casamento da Bíblia, você verá que há, sim, em todos eles, um grande envolvimento dos pais no casamento de seus filhos. Qual foi o primeiro casamento da Bíblia? De Adão com Eva. Quem foi que escolheu a noiva? Foi o pai. Qual é o último casamento da Bíblia? As bodas do Cordeiro. Você, presbiteriano, quem foi que escolheu, que predestinou a noiva? Foi o pai. E aí então você vai olhando para aqui e vai olhando para o que acontece muito tempo depois, e você vai ver inclusive que Moisés, que está contando essa história para o povo de Israel, que sai do Egito, ainda vai dizer a eles lá no livro de Deuteronômio, quando vocês entrarem em Canaã, vocês não tomarão esposas para os teus filhos das mulheres cananeias, e nem darão os seus filhos para serem esposos das mulheres cananeias, pressupondo um envolvimento claro da família nisso tudo. Note que isso inclusive ecoa no Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo está falando sobre os dias difíceis na cidade de Corinto, e ele diz que se um pai tem uma filha virgem e acha que faz melhor em não casá-la,
que age bem, que se entende que é o caso de dá-la em casamento, que pode fazê-lo. Mas há uma certa pressuposição ali. Eu não estou dizendo para você escolher o marido da sua filha. Até porque, se a gente olhar a sequência da conversa aqui, da história, o servo era prudente o suficiente para dizer, tá bom, patrão, eu estou indo buscar a esposa do seu filho. E se a moça não quiser vir? O que nos dá a ideia de que mesmo naquele tempo havia um espaço para ouvir-se a vontade da moça. E quando você vai ver aqui que o servo vai até Arã e conversa com Betuel e com o pai de Rebeca, Betuel, pai, e Labão, o irmão de Rebeca, eles dizem, se a moça quiser, nós não vamos impedir, dando, portanto, um grande espaço para a vontade de Rebeca na história. Mas esse negócio de jogar o filho para o mundo e dizer assim, filho, vai lá, filha, vai lá, e vê se me traz uma coisa boa, não parece ter respaldo bíblico. Eu e você, como pais, à luz da Escritura, somos chamados a ter um envolvimento direto no que se refere ao processo de escolha conjugal de nossos filhos. E aqui Abraão está tomando providências nesse sentido. Aliás, isso reverbera aquilo que foi dito a respeito dele lá no capítulo 12, no versículo 19. No capítulo 18, versículo 19. Você lembra que Deus tinha ido visitar Abraão pessoalmente e anunciar que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E aí então Deus diz assim, a gente conta para Abraão o que vai acontecer em Sodoma e Gomorra ou não conta? E a resposta é, sim, a gente vai contar. Por quê? Verso 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Note, faz parte da nossa responsabilidade um envolvimento ativo, consciente na vida de nossos filhos e um encaminhamento até que eles se tornem uma só carne com seus cônjuges, até que eles sejam dados em casamento. Antes disso, faz parte da nossa responsabilidade. E Abraão está agindo assim aqui. Só que, apesar de ser responsável, Abraão não pode tomar conta dos resultados. Ele pode ser fiel, ele pode tomar medidas pela fé, ele pode mandar buscar esposa para Isaac dentro da parentela, dentro da linhagem abençoada de Sem. Ele pode designar o seu servo mais importante, mais antigo e mais confiável para essa missão, mas ele não pode garantir que a moça vai aceitar. E o servo, ele sabe disso. O servo diz assim no versículo de número 5, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. É lógico, já pensou? Aparece um cara vindo de longe para levar uma moça que ele nunca viu para um lugar que ela também nunca viu, e ele só diz que no final da estrada tem alguém para casar com ela. Gente, não dá para ver o perfil do menino no Facebook, não dá para levar uma foto. É curioso porque até hoje no Oriente Médio existem pessoas que tratam de arranjar casamentos. E eu conheci pessoas assim lá. Gente que trabalhava com isso e que tinha um livro de fotos de rapazes e de fotos que levava para as moças, e as moças iam dizendo, esse aqui e tal, e eram pessoas que arranjavam isso e agendavam entrevistas e tal. Naquela época nem isso dava para fazer. Será? E se a moça não quiser? E aí então Abraão faz um negócio muito interessante. Ele responde a pergunta que Eliezer antecipa. Nesse caso, eu levo teu filho para lá? Eu mostro a mercadoria? Eu tiro da vitrine para o cliente reparar se serve ou se não serve? E Abraão vai dizer no versículo 6, cautela. Na língua hebraica, no original, é silêncio. Pode parar. Você não vai fazer voltar meu filho para lá. O que é curioso aqui, esta é a terra que Deus nos deu. A gente não sai daqui. A gente comprou sepultura aqui. Eu não sepultei a mãe dele lá. A gente não vai sair daqui. Porque a gente vai esperar a promessa de Deus aqui. Não leve meu filho para lá. E olha como Abraão agora vai falar em Deus no verso 7. O Senhor, Yahvé, o nome do Deus da aliança, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou. Você está percebendo como Abraão trabalha com a sua fé e com a sua jornada com Deus e com as suas experiências para dizer assim, meu querido, se não der certo,
Se a moça não quiser, fica tranquilo, porque Deus não está dormindo. Deus não está esquecido. Nós estamos falando não de um Deus qualquer, mas do Deus que me tirou da terra, que me trouxe até aqui. Já faz 65 anos que nós estamos andando juntos. Esse Deus não está esquecido de nada. Então, Ele que me disse que vai dar essa terra à minha descendência, Ele vai enviar o anjo adiante de você. E esse anjo vai te preceder, e você vai tomar de lá esposa para o meu filho. A gente nem ouve a menção desse anjo na viagem que o servo faz até a casa de Naor. A gente não ouve Deus falando com Abraão aqui, mas não era preciso. Abraão já aprendeu. Ao longo das vezes em que Deus se manifestou a ele na sua jornada de peregrinação em fé, Abraão já aprendeu. Eu não preciso mais ficar dependendo de revelações extraordinárias. Eu sei que Deus cumpre as suas promessas. Eu não preciso mais de alguma coisa sobrenatural. Eu sei de minhas responsabilidades. Eu não preciso mais ficar encontrando ordens assim, mirabolantes, espetaculares. Deus já falou, Ele vai cumprir. Meu papel agora é obedecer, sem improviso, sem tentativas humanas, sem tentar dar uma ajudinha para Deus, sem tentar forçar num caminho que Deus não está sinalizando para mim como verdadeiro. As circunstâncias, o bom senso, haverão de instruir você. Não force nada. Não leva meu filho daqui, porque nós somos daqui. E se a moça não quiser vir de lá, não precisa trazer. Nesse caso, você estará liberado do seu juramento. Mas, em hipótese alguma, leve meu filho para lá. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que este homem já caminhou com Deus o suficiente para confiar que Deus vai fazer o que prometeu. Ele já caminhou com Deus o suficiente para se lembrar de orar antes de tomar providências. Ele não se escora nas promessas de Deus para ser inativo. Ele não joga tudo para Deus na base do Deus proverá e se esquece de suas responsabilidades. Não, ele faz o que precisa ser feito. Ele age, mas ele age dentro de limites. E se Deus não quiser fazer o que Deus prometeu que faria através dos caminhos ordinários e da obediência regular de Abraão, Ele não dará um jeitinho. Ele não colocará a permanência de Isaac na terra em jogo. Ele não fará com que as promessas de Deus sejam desprezadas. Ele não colocará em risco a obediência que ele sabe que deve tributar ao Senhor. Então, diz o verso 8, caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, mas não leva meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O que nós vemos a seguir é o retrato da primeira parte da viagem. Nós vamos parar aqui no verso 14, hoje, e depois, quando o Senhor nos permitir, vamos retomar aqui o restante da história. Mas o servo toma 10 camelos de Abraão e leva consigo de todos os bens de Abraão e levanta-se e parte rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. É a cidade de Harã, na Síria, onde Abraão tinha ficado com seu pai durante um tempo, naquela primeira parte da viagem, desde Ur dos Caldeus, onde ele para lá em cima na Síria, e depois, com a morte do seu pai, Abraão desce para a terra de Canaã. Quando o servo está fora da cidade, diz o verso 11, ele faz ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E ele disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. O que mostra aqui que aquele servo também era crente e confiava no Deus do seu senhor Abraão. Ele, com toda certeza, havia sido marcado com o sinal da circuncisão, porque era do clã de Abraão. E ele serve ao Deus de Abraão, e ele ora. E ele não quer, junto com o seu Senhor, tomar providências meramente humanas. Ele quer agir de maneira responsável, mas dependendo de Deus. Então ele ora. E ele diz assim, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. É preciso tomar muito cuidado quando a gente lê esse tipo de coisa na Bíblia, porque passagens narrativas
Não são passagens prescritivas. Não é porque está sendo dito que alguém fez algo que você deveria fazer igual. Um exemplo, aquela pessoa que pergunta: Deus, o que eu faço da minha vida? E resolve tratar a Bíblia como um realejo ou biscoito da sorte chinês, e abre e põe o dedo lá e lê assim: e Judas, precipitando-se, enforcou-se. Deus deveria mesmo fazer isso? Fala de novo comigo, põe o dedo outra vez, está lá. Vai tu e faz o mesmo. Mas será que é isso, Deus? E põe o dedo de novo e está lá. O que tens de fazer, faze-o depressa. Será que é assim que se trata? Bom, não sei se já tive chance de dizer a você, mas eu já socorri uma pessoa que estava pensando exatamente assim. Que foi perguntar a Deus: o que o senhor acha de mim? E abriu a Bíblia no livro do profeta Oséias. E era uma mulher. Estava escrito assim: afasta de entre os teus seios essas prostituições. E ela ficou desesperada. Mas Bíblia não é para ser tratada assim. E tem gente que resolve tratar as coisas assim. Será que eu caso ou compro a bicicleta? Então, se o próximo ônibus que passar for setor Bueno, eu caso. Se for setor aeroporto, eu compro a bicicleta? Cuidado. Ah, mas não foi isso que aconteceu aqui? Não, não foi isso que aconteceu aqui. Há momentos até na Bíblia em que isso parece acontecer, e tem gente que acha que é prudente isso, como a história de Gideão, que resolve colocar o algodão na chuva, e tem que molhar só o algodão, e nada em volta, e depois tudo em volta, menos o algodão. Mas Gideão não é elogiado por aquilo, ele já tinha recebido de Deus a ordem para fazer, e fica perguntando se é isso mesmo que Deus quer, já era para ter obedecido. Mas aqui não é isso, e cuidado, porque tem muita gente que não percebe a diferença, e resolve fazer esse tipo de teste com Deus, e abusa. Talvez você já tenha ouvido a história dos pastores. Ainda bem que na igreja presbiteriana não é assim. Na igreja presbiteriana, o dinheiro que é ofertado e dizimado pelos irmãos não passa pelo pastor. Ele é recolhido pelo tesoureiro com testemunhas, ele é destinado à conta, e quem diz como deve ser gasto são os presbíteros. O pastor não põe a mão em nada. Mas tem igreja onde o gasofilácio vai direto para o gabinete do pastor. E nessas igrejas tinha 3 pastores perguntando: o que você faz com o dinheiro? Aí um falou assim: eu faço um círculo grande, e eu pego o dinheiro todo e jogo para cima. O que cair dentro do círculo é de Deus, o que cair fora é meu. Aí o outro falou assim: não, eu faço um círculo bem pequenininho, fico dentro dele e jogo o dinheiro para cima. O que cair dentro do círculo é de Deus, o que cair fora é meu. Aí vem o outro mais malicioso e fala: eu não faço círculo nenhum, jogo o dinheiro para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair no chão é meu. E aí as pessoas acham que estão sendo espirituais com esse tipo de atitude. Elas acham que estão colocando Deus à prova e tentam olhar para isso aqui e dizer: está vendo? O servo de Abraão falou: Deus, a moça que eu pedi para dar água para mim, ela der água para o camelo, é essa. Será que ele jogou na loteria? A resposta é não. É porque quando a moça estivesse disposta a servir um viajante, um símbolo de hospitalidade naquela época e cultura, ela mostraria uma educação e um caráter distinto. Mas ela não estaria simplesmente fazendo aquilo que o viajante pediu, ela estaria fazendo mais. O viajante teria pedido água para si, mas a moça não estaria sendo bondosa apenas com um outro homem, ela estaria sendo bondosa para com os animais sedentos. Então, o que o servo pede aqui é uma demonstração de caráter. Mas ele pede isso na dependência de Deus e na missão que Deus lhe deu e em oração. E aqui então nós temos várias outras lições a serem tiradas. Bom, eu termino aqui neste momento sobre a minha explicação da história. A gente vai ver como é que Rebeca vem a ser escolhida no próximo sermão, mas o que até aqui esta história tem a nos ensinar? A primeira questão é o fato de que, e a questão central do texto, é o fato da doutrina da providência. Deus não aparece falando nada no capítulo 23. E Deus continua não falando nada no capítulo 24. Não é curioso? A impressão que alguém pode ter é que Deus está dormindo, que Deus está morto, que Deus foi embora, mas não se trata de nada disso. Ele já deu a sua palavra. Ele já disse que fará. Isso basta àqueles que nele confiam. A palavra de Deus é suficiente. E foi essa palavra de que Abraão teria terra que leva Abraão a comprar uma sepultura para sua esposa no capítulo 23. E é essa mesma palavra que foi dada a Abraão que o leva a buscar uma esposa para o seu filho no capítulo 24. Mas também
a promessa é considerada, mas o contexto é considerado. Não pode ser qualquer esposa. Não pode. Porque Abraão já conhece a história da guerra entre as sementes. Ele já sabe o que acontece com quem resolve contrair casamentos fora do povo pactual. Aliás, ele sabe muito bem o que foi que aconteceu com o seu sobrinho Ló e com as filhas de Ló. Coisa que já se passou aqui. E ele não manda buscar na parentela com Ló uma esposa para Isaac. Ele manda o servo viajar para muito mais longe. E então, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é um homem que não precisa de estímulos extraordinários. Ele já caminhou com Deus e já cresceu o suficiente para isso. Isso é uma lição importante para nós. Porque tem muita gente que julga receber revelações de Deus, onde Deus estaria aprovando uma conduta que Deus já condenou em sua palavra. Satanás se transforma em anjo de luz, irmão. E se fosse possível enganar o povo de Deus destas maneiras, ele estaria disposto a enganar-nos para nos levar à condenação eterna. Mas há muitos que se deixam dissuadir. Você já parou para pensar no fato de que Jesus disse que no dia do juízo final, ele vai conversar com muita gente que disse que fez milagres no nome dele? Senhor, em teu nome expelimos demônios e fizemos muitos milagres. E o que é que Jesus vai dizer para a gente que expeliu o demônio e gente que fez milagre? Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eu nunca vos conheci. E essa é uma questão importante. Tem gente que está fazendo milagre, tem gente que está expulsando o demônio, que está liderando pessoas em direção à desobediência. E tem gente caindo nessa conversa. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura sensorial. Ou você nunca encontrou alguém que ainda acredita em muitas coisas erradas que estão sendo ensinadas só porque viu determinada pessoa fazendo determinado milagre. Martinho Lutero disse, o que discorda da Bíblia tem que ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. E aí, então você tem a manifestação de Deus em sua palavra, tem as suas promessas, tem os seus mandamentos, e fica esperando uma circunstância extraordinária, um milagre, uma palavra de revelação, para que você se sinta autorizado a seguir outro caminho. Não, nós cremos em um Deus que fala com Abraão, que falou, que fez promessas, mas num Deus que continua a dirigir o seu povo através da sua palavra. Como diria Calvino, a Escritura é o cetro através do qual o Rei Jesus governa a sua igreja. Nós somos o povo que sabe o que Deus quer e que precisamos fazer. E não precisa chover milagre todo dia, não precisa ir um anjo falar com você em sonho, não. Sejamos obedientes. E confiemos nas palavras do Senhor e não tomemos providências com os nossos próprios jeitinhos para contornar alguma coisa que a gente acha que Deus está demorando. Não é assim que Abraão age, não é isso que ele faz. E isso precisa ficar bastante claro para nós aqui. O capítulo 23 não tem nenhuma palavra direta de Deus, mas tem o patriarca agindo pela fé ao comprar a sepultura da sua esposa. O capítulo 24 não tem nenhuma palavra de Deus, mas tem o patriarca agindo pela fé na hora de buscar esposa para o seu filho. E sabe o que isso significa? Que nas coisas diárias, com quem a gente namora, com quem a gente casa, aonde a gente compra terreno, aonde que a gente sepulta os nossos mortos, o que a gente faz da vida, nós estamos dando declarações de fé. E nós estamos dizendo se somos aqueles que confiam no Deus que já se revelou e que a sua palavra nos basta, ou se somos pessoas que resolvem agir por conta de outros fatores a nos guiar. Aprender a respeito do Deus da providência é dizer, eu não preciso de nada novo todo dia, não. Eu tenho a Escritura. A Escritura me basta. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei quais são as promessas de Deus. Eu sei o que eu tenho que obedecer. Bora lá, vamos fazer. Em termos de lições secundárias aqui, nós também podemos aprender sobre como Deus nos guia através das circunstâncias. Abraão não pediu que Deus mandasse um sinal do céu com fogo e enxofre para dizer se era para fazer isso ou aquilo. Ele simplesmente disse, você é o meu melhor servo, pega meus recursos, vai para o lugar certo, procura uma esposa. Se a moça não quiser vir, Deus não quis. E eu não vou ficar insistindo nisso indefinidamente. Boa parte da vida cristã e boa parte do aconselhamento pastoral e do aconselhamento bíblico aos nossos irmãos tem a ver com isso. Primeiro, levantar o que a Escritura diz, o que deve ser crido, o que deve ser esperado e o que deve ser obedecido.
E a segunda parte, fazer simplesmente uma escolha de bom senso. Eu fazia estágio na faculdade de Direito, quando veio uma moça pedir o divórcio. E foi mais ou menos nessa época que eu descobri que eu não queria ser advogado. Eu não tenho nada contra advogados, eles são necessários e muito úteis. E alguns deles são muito úteis lá no IP onde eu trabalho diariamente, por conta de contratos e outras coisas. É importante. Mas eu descobri que eu não queria ser advogado quando, ao fazer estágio na faculdade, 99,47% dos casos era de divórcio. E as pessoas chegavam para divorciar e eu ficava conversando com elas e dava conselho, falando, não faz isso. E aí quase todo mundo fazia as pazes com o cônjuge, e aí o meu orientador falou, desse jeito você vai morrer de fome. E aí eu percebi que Deus estava me mandando para um outro lugar. Mas uma das pessoas que veio conversar comigo, é um exemplo que eu sempre uso, onde fica clara a falta de bom senso das pessoas. Ela chega para mim, a mulher, e fala assim, depois que eu contei para o meu marido que eu estava apaixonada pelo primo dele, ele começou a me tratar mal. E aí foi meu aniversário, e eu pedi para ele comprar uma blusa, ele pediu para eu pedir para o primo dele, ele começou a chorar. Falei, filha, vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui? Vamos conversar um pouquinho aqui? Um pouco de bom senso? Um pouco de interpretação das circunstâncias? E você insistindo em coisas onde Deus está sinalizando para você que não. E você disposto a atropelar coisas, disposto a sacrificar a obediência para entender e discernir a vontade de Deus para você? Não. Este capítulo está nos dizendo, há um patriarca aqui que vai fazer o que é certo, mas ele não vai forçar a barra. Colocou o melhor servo, colocou a missão de obediência, deu a ele todos os recursos para isso, mas disse, se a moça não quiser vir, você está liberado. Deus vai dar outra solução, Deus vai dar outro caminho. Mas, certamente, uma das lições mais poderosas aqui é a lição sobre como nós haveremos de manter a nossa fidelidade e a fidelidade de nossa família a Deus através dos casamentos em nossa família. Você vai ler logo depois que Isaac se casa com Rebeca, que Rebeca tem 2 filhos. Lembra do nome deles? Esaú e Jacó. Só que Abraão tomou providências com relação à noiva de Isaac. Isaac não tomou providências com relação à esposa de Esaú e nem a de Jacó. E você vai ver que Esaú se casa com mulheres cananeias. E elas se tornam amargura de espírito para Rebeca. E você vai ver que Jacó acaba se casando com a Raquel dentro da misericórdia de Deus, mas que entre seus filhos você vai ter Judá, que acaba se envolvendo com prostitutas da terra de Canaã, e você vai vendo o perigo que é a miscigenação. A tal ponto que Deus, num momento, vai dar um basta. E vai dizer, bora, todo mundo para o Egito agora. Vai ser escravo lá. E eles passam 430 anos sendo escravos no Egito. Mas quando termina tudo, eles não se miscigenaram com os egípcios. Eles são escravos por 4 séculos, mas são o povo puro. Se eles tivessem ficado em Canaã, eles estariam livres, mas seriam um povo miscigenado. Para Deus, a escravidão não é um problema, a miscigenação é. E isso deve ser muito claro para nós, quando começamos a olhar para as coisas e dizer assim, mas eu vou sofrer, se eu fizer desse jeito aqui e acomodar desta maneira aqui, eu teria uma jornada mais confortável. É exatamente aí que nós colocamos a comodidade acima da fidelidade. E colocamos em risco e trazemos prejuízo o pacto que Deus quer ter conosco e com a nossa descendência. Jovens da Igreja Presbiteriana do Jardim América, eu desejo por demais a vocês uma família abençoada. Pais de jovens da Igreja Presbiteriana do Jardim América, de adolescentes e crianças, faz parte do meu dever, que tenho filhos assim, e do seu dever, orientarmos os nossos filhos, Gênesis 18, 19, para que se casem diante do Senhor, com pessoas que temam ao Senhor, para que a fidelidade que deve ser prestada ao Senhor por nós e por nossos descendentes, seja levada a bom termo. Cuidado quando nós, com rapidez, com facilidade, em nome de uma boa convivência, em nome de fugir de um conflito, aceitamos concessões que Deus não admite. E este capítulo está abrindo os olhos dos hebreus que estão saindo do Egito. Por quê? Porque eles vão sair do Egito e vão entrar na terra de Canaã. E qual vai ser a grande ameaça para os israelitas na terra de Canaã? Desde a travessia e desde a peregrinação ao longo do livro dos Números, vai ser o casamento com mulheres estrangeiras.
Então, você vai se lembrar de Balaão e de Balaque, que queria amaldiçoar o povo de Israel e eles não conseguem, e porque Balaão quer jogar praga em cima do povo de Israel, não pega. É o povo de Deus abençoado, não adianta tentar amaldiçoar. Mas aí Balaão dá um conselho para Balaque: faz elas casarem com o povo da terra, que daí elas desobedecem. E esse conselho é seguido, e aí o castigo de Deus vem. Então, meus irmãos, todas estas coisas estão aqui previstas neste pequeno relato. O relato de um homem idoso, que já aprendeu a caminhar com Deus, que já viu que Deus cumpre as suas promessas. Um homem que sabe o que tem que fazer, sabe que o resultado final não depende dele, mas ele vai agir de acordo com as circunstâncias, de acordo com a revelação. Ele vai fazer a sua parte. Ele vai pensar no casamento, ele vai tomar providências, ele vai saber discernir as circunstâncias, ele será obediente, sem ser místico. Quanta coisa nós podemos aprender aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender isso e a aplicar isso em nossa vida, hoje e sempre.